Você está demissionário ou demissionária? Sim, você pediu demissão ou foi demitido, mas tem que cumprir o tal do aviso prévio. Ele pode chegar até 90 dias, dependendo do tempo que você está na empresa. Mas como é que nós, os funcionários, nos comportamos? Porque não tem mais futuro para a gente ali. Nós vamos sair. Como é que passa a ser o nosso trabalho lá dentro? Vamos ver? Põe no ar. O aviso prévio é uma obrigação legal que deve ser cumprida por empregadores e empregados quando um contrato de trabalho é encerrado. O aviso prévio é um direito tanto do empregado quanto da empresa para que essas duas partes saibam quando que um contrato, quando que a parceria entre eles vai acabar. Então, de um lado, estou trabalhando e presumo que eu vou trabalhar até me aposentar, até eu morrer. Do outro lado, a empresa tem um empregado e não sabe quando aquela posição vai estar vaga. Então, a ideia do aviso prévio é justamente avisar antes. Avisar que eu vou deixar de trabalhar ou que eu não quero mais aquele empregado na minha empresa. De um modo geral, a gente pode dizer que o aviso prévio é positivo tanto para o empregado como para o empregador, já que dá seguridade financeira para o trabalhador enquanto ele busca por um novo emprego. O aviso prévio também é positivo para a empresa, porque dá tempo dela conseguir um novo funcionário. A lógica é de que é um direito recíproco, então ambos têm que se avisar. Isso vai gerar efeitos diferentes para cada um, mas de um lado a empresa não pode simplesmente mandar a pessoa embora sem que não lhe pague alguns direitos, as verbas rescisórias, e o aviso prévio está dentro desse rol. De outro lado, o empregado pode pedir demissão a qualquer momento? Pode, mas ele daí deve o aviso prévio para a empresa, que daí pode dispensar, o que é incomum, pelo menos na nossa vivência, mas pode. Então é uma segurança recíproca, os dois têm que avisar e os dois vão ter direitos decorrentes dessa vontade. Não quero mais trabalhar ou não quero mais que você trabalhe aqui. Se a empresa ou o trabalhador não desejarem que o aviso prévio seja cumprido, podem fazer um acordo. Se o empregado, quando ele pede demissão, que é um direito só dele, né, a gente fala em pedido de demissão, mas na verdade é um aviso de demissão. Né? Se você pedir demissão para sua empresa, ela não vai dizer sim ou não, ela vai processar a tua demissão. Então, feito o pedido pelo empregado, a empresa tem direito ao aviso prévio de 30 dias do empregado. Né? Se ele não o cumprir, ela pode descontar isso das rescisórias, no limite de um salário. Caso ele cumpra, ou caso ela dispense, aí tudo certo. O aviso prévio pode variar de 30 a 90 dias, dependendo de quanto tempo o funcionário atuou na empresa. Não é possível aproveitar essa redução das horas ou dos dias para fazer uma proporcionalidade em relação ao pagamento do aviso prévio. Isso, se acontecer, é considerado nulo nos tribunais. Então, não é negociável essa parte de pagamento. E o aviso prévio tem base no salário, basicamente. Então, se a pessoa fez horas extras, se a pessoa tem verbas salariais que compõem ali o dia a dia dela, elas vão também compor a base de cálculo do aviso prévio. Tá? Se ela percebe remuneração variável, né, aquela bônus, algumas comissões, algumas coisas assim, isso vai ser calculado com base nos últimos 12 meses, para daí também repercutir no aviso prévio que vai ser pago ao final. Daniel Poit, então, nosso especialista sobre emprego, renda, economia familiar, tudo. Professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Você? Professor, a pergunta é muito simples. Eu estou demissionário e demissionária, eu vou sair da empresa. Como é que é o meu comportamento nesse prazo de 30 ou até 90 dias? Bem, primeiro, é muito raro os casos de 90 dias, embora a lei preveja, é muito raro. Eu nunca vi, confesso. Geralmente, quando a iniciativa do empregador, inclusive muito recentemente, as empresas têm adotado a política de pagar o aviso prévio. E não ficar mais, né? Aqueles 30 dias e não ficar com o trabalhador. Quando optam por ficar com o trabalhador, é um mau sinal para o próprio trabalhador. Por quê? Porque significa que o trabalho dele não é relevante e ele não oferece risco para a organização. Porque quando ele oferece risco, a organização prefere que ele saia logo. E se o trabalho dele for relevante, não vão mandar ele embora, evidentemente. Obviamente. Então, do ponto de vista da qualificação, da reputação profissional, não estamos falando de caráter, nada. Geralmente, quem cumpre aviso prévio tem precisa aproveitar esse tempo, reciclar, pensar em treinar-se, buscar entender por que. Na hora de ver o que deu errado. Buscar entender por que não se adaptou naquela empresa, ou porque a empresa não
não aceitou seus valores, assim, no sentido profissional. E então esse é o primeiro ponto, né? Então o que fazer? Eu acho que essa já é a dica aí para a pergunta que você fez. Ali dentro da empresa, como é que eu me comporto, professor? Porque pode ser que eu esteja finalizando algum projeto, às vezes que não vai ter mais na empresa. O que eu faço? Como é que ficam as minhas entregas? Porque, de verdade, acho que o pensamento é esse. Eu não vou ficar mais aqui, a gente liga o Loda-se, né, nessa hora. Loda-se, eu falei. Exatamente. É o poda, né? O verbo poder, né? Isso aí. Mas, enfim, como se comportar? Normalmente, o que acontece? Quando há demissão e há uma exigência que o profissional fique mais 30 dias, é porque todas as etapas nas quais ele poderia contribuir já foram vencidas. Às vezes, quando ocorre uma negociação amigável, né? Muitas vezes o profissional pede para sair da empresa, mas a empresa precisa dele, então fazem um acordo, ele fica mais 30 dias para treinar alguém para ficar no seu lugar. Então, o comportamento vai depender muito da circunstância, né? Normalmente, como eu disse no início, porque o trabalho, quando há uma decisão unilateral que não foi negociada, né, por parte da empresa, é porque geralmente o trabalho tem pouca relevância, os projetos com os quais ele está envolvido ou não deram certo ou foram concluídos, né? Ou foram concluídos. Assim, a empresa não põe, nenhuma empresa que tenha um mínimo de visão, de gestão, coloca um funcionário que esteja com a sua demissão decidida para fazer algum trabalho que tenha qualquer relevância. Inclusive, há casos que algumas empresas, né, hoje em dia eu não tenho ouvido falar, mas no passado eu ouvia muito, empresas que usavam o aviso prévio como uma estratégia punitiva para um funcionário que foi mal durante a sua relação de trabalho. Então o sujeito foi lá, trabalhou e tal, mas chega um momento que ele fica descontente com a empresa. Não paga pro cara, né? Começa a sabotar. Não, paga, mas faz questão que ele fique todo dia lá, mas ele fica sentado sem poder tocar em nada, sem poder falar com ninguém. Era o cantinho do pensamento. Sem poder falar com ninguém, sabe? É verdade, assim, então, verdade isso mesmo. fica numa situação constrangedora. Esse tipo de atitude tem sido, quando reportada e devidamente documentada, tem sido denunciada no Ministério do Trabalho, às vezes dá alguma punição para a empresa. Mas no passado era muito comum fazer isso. Essa reta final de saída, professor, porque vai ter aquele negócio do último trabalho para a pessoa, às vezes tem empresa que ainda pratica isso, liga no último trabalho, pega uma referência ali, aquele ponto focal, quer saber como é que era esse comportamento. Esses últimos 30 dias, eles podem ser decisivos para o próximo trabalho, né? Podem ser. Quando a pessoa volta para o mercado de trabalho, se ela está saindo, não tem nenhum outro emprego em vista e vai voltar a procurar um trabalho, sem dúvida, comportar-se mal nos últimos 30 dias vai depor contra qualquer tipo de referência no futuro. Então é recomendável que ele cumpra os horários, aquilo que como se estivesse trabalhando normal. Exatamente. Na verdade está, né? Porque está sendo remunerado por isso. Ele só foi avisado de que o trabalho dele não será mais necessário. Às vezes acontece quando a empresa muda de endereço, vai para outra cidade ou desativa uma unidade. É isso aí. Né? Tem situações assim. Mas sempre quando a situação é amigável ou por um motivo que não foi do comportamento do trabalhador, geralmente as empresas evitam ter essa dor de cabeça de ter um trabalhador com o qual não confia mais. Agora, professor, nós estamos aqui pensando do lado do trabalhador e do lado do empresário. Você recomenda manter uma pessoa em aviso prévio ou é melhor pagar e fazer a dispensa completa, ou faz metade, ou faz um tempo? O que você recomenda? O outro lado, que é quando o trabalhador pede demissão abruptamente, ele também tem que entender que o contrato de aviso prévio, ele é um contrato recíproco, em que o trabalhador, quando ele pede demissão porque ele arrumou outro emprego ou vai montar o seu próprio negócio, enfim, ele também tem que pagar o aviso prévio. Ele tem obrigações com a empresa, né? Muitas vezes as empresas, em relação, em respeito ou em consideração a um trabalho bem feito, uma carreira bem construída, dispensam o pagamento do aviso prévio, mas isso é uma liberalidade da empresa. Ela tem todo o direito de exigir, e se o trabalhador tiver verbas indenizatórias a receber, a empresa pode descontar um mês daquele aviso prévio. Agora, pensando como empresário, professor, para a gente finalizar, você faria um empresário hoje cumprir, ou um funcionário hoje cumprir, ou dispensaria do aviso prévio? Não, eu penso que o aviso prévio ele hoje tem muito pouca importância,
Porque ele é de um tempo em que o trabalhador braçal era muito importante, né? As pessoas tinham uma relação mecânica com o trabalho. A relação de trabalho era outra. Isso. Hoje, como nós vivemos aí a chamada sociedade do conhecimento, qualquer função, mesmo as funções mais modestas, o trabalhador lida com muitas informações sobre a empresa, e eu penso que uma vez que não dá, não dá. Não... É que nem casamento, quando o camarada casa, volta, casa... O negócio não funciona. Vamos embora. Não tem aviso prévio, não tem dar um tempo. Acabou. Se houver oportunidade de reatar no futuro, é outra história, mas, né? Professor Daniel Poit, sempre com boas dicas pra gente. Boa semana. Boa semana pra nós, professor. Fica aqui, vamos ver quem ganhou o nosso par de ingressos aqui pra ir pra Rede Cine Plus. Põe aqui na tela, no fundo, pra mim. Simone Si, boa tarde. Quero ganhar. Se você ganhou, vem aqui na Rua Santa Cecília, 802, no Pilarzinho, em Curitiba, que o seu ingresso tá aqui. Lembra de vir em horário comercial, você tem uma semana pra retirar. Senão nós vamos ressortear o teu ingresso. Porque aqui, assim, não vem pegar, nós damos oportunidade pra outra pessoa. Ainda estamos aqui. Né? Ainda estamos aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta amanhã. Quando você fala assim, aí você fala em terceira pessoa. Não, nós aqui, todos nós voltamos a partir da 1h20. Sorte e paz. Tchau. Até amanhã.